Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história, tá? Só que antes de eu falar do conteúdo que está aqui no quadro, eu vou só fazer um pequeno resumo. Na aula anterior, nós falamos sobre várias coisas, capitanias hereditárias, as decadências da capitania, por que houve a decadência, tá? E chegamos finalmente nos governos. Falei sobre o governo de Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, o resultado de tudo isso, muito bem. Até chegarmos aqui, Brasil, colônia de Portugal, tá? O Brasil foi colônia de Portugal a partir do século XV, tá? Até o início do século XIX. Muito bem. Portugal, na época, a metrópole, era que tomava todas as decisões, política, econômica e social. Na parte econômica, as decisões que eram tomadas tinham um objetivo. Eles não queriam que nada que fosse vendido houvesse uma concorrência. Então, eles que decidiam o que o país poderia vender, o que o país deveria vender. E nessa época foi a escolha da cana-de-açúcar, tá? E proibia-se o plantio para não haver concorrência, e aí houve um acordo. Esse acordo era chamado de Pacto Colonial. Muito bem. O produto escolhido, já falei que foi cana-de-açúcar, que ele foi muito valorizado na Europa no século XV, tá? E Portugal conhecia, sendo que Portugal já conhecia esse cultivo da cana desde o século XIII, tá? Mas só foi desenvolvido a partir do século XV. A partir daí surgiram propriedades rurais, que eram chamadas de engenhos coloniais, tá? Nesses engenhos coloniais, não era um local só como desenvolvimento da cana, eles serviam também para várias funções. E aí houve a primeira ilha de São Vicente dentro desses engenhos coloniais, que ela foi comandada aqui por Martim Afonso de Souza, tá? Onde surgiu aí a primeira vila do Brasil, nesse ano aqui de 1532. E aí começou o cultivo da cana-de-açúcar nessa ilha, sendo que houve maus resultados, tá? Por que houve maus resultados no desenvolvimento da cana-de-açúcar? Por conta do solo, tá? O solo prejudicou o andamento dessa venda aí, desse produto, tá? E aí os portugueses passaram a levar esse produto para a região do norte, onde eles descobriram um solo que dava resultado. Sendo que na região do Nordeste, no caso do Nordeste, destacou muito ali entre Pernambuco e Bahia. Foram os dois lugares que houve resultado da cana-de-açúcar. Então o produto cresceu, tá? E aí no período colonial, o açúcar foi o maior produto de riqueza para o país. A cana-de-açúcar, ela era trazida por carros de boi, tá? Ou no lombo de mulas. E iam para casas da moenda. Esse produto ia para casa de moendas, tá? Lá na casa de moendas, esse produto era imprensado, era utilizado em prensas de madeira. Depois que era utilizado na imprensa de madeiras, esse produto ia para o cozimento, tá? Era cozidos em tachos. Depois que era cozido em tacho, tinha um outro processo até ele chegar o fator de melado. Ou, de repente, quadradinhos de açúcar. Quando tudo estava pronto, passava por todo esse processo, depois de pronto, eles eram embalados em caixas de madeira e levados para os portos e transportados até a Europa. Muito bem. Sendo que nesse inteirinho, o que aconteceu? Hoje não existe o processo da cana-de-açúcar para o nosso país. Como é que é hoje? Existe o açúcar, existe o processo da cana-de-açúcar. Só não é utilizado as técnicas de antigamente. Hoje, com a tecnologia, existem aí as máquinas, tá? A única coisa que ainda é utilizada é que se precisa de pessoas para poder cortar esse produto. Mas, que são chamadas de boias frias. Mas aí eles são levados até por caminhões, até as indústrias, e aí nas indústrias com a tecnologia, o procedimento é outro e chega na nossa casa no pacotinho direitinho, bonitinho, tá? Mas dentro disso tudo, o que acontece? Nesse período desse transporte de cana-de-açúcar,
os indígenas também fizeram parte dessa exploração desse produto, sendo que na época eles ficaram revoltados porque eles eram muito explorados. Então eles se revoltaram e começaram a atacar as vilas dos portugueses. Aí houve muita morte, né? A decadência do produto se abalou também, e foi aonde houve a necessidade de se utilizar a mão de obra de quem? Dos negros africanos, tá? Então eles foram os donos de engenho e houve a necessidade de utilizar os negros para poder fazer parte dessa exploração desse produto. Mas aí essa parte dos negros, dessa exploração, eu vou deixar para a próxima aula, porque é um pouquinho longo, tá? Senão vai ficar um pouco confuso para vocês compreenderem. Então até aqui eu acho que deu para vocês entenderem aí, tá? A cana-de-açúcar ainda é utilizada no nosso país, tá? Sendo que a diferença é que hoje ela tem outros procedimentos devido a toda a tecnologia, tá? Mas ainda se precisa de pessoas que vão até a agricultura, fazer o corte, amarrar em feixes, tá? Levar para caminhões até chegar na indústria e finalmente chegar ao mercado. Tá bom, gente? Então, a parte aqui hoje de história, a gente encerra aqui, tá? Na próxima aula eu falo sobre a função dos negros diante desse produto. Beijo!